noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Nós temos a nossa querida amiga aqui, Raquel Lino, que vai nos falar sobre o tema Tuas Dificuldades, né? Antes de passar a palavra para ela, como de costume, leitura de uma página do livro Pão Nosso, psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje a página 48, compreendamos. É na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 8. Paulo diz assim: sacrifícios e ofertas, e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram. E aí Emmanuel explica o que Paulo quer dizer com isso, né? Emmanuel nos fala: o mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão por meio de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo o sangue humano aos altares. Tais manifestações infelizes vêm se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje, se verificam lastimáveis floridos de excentricidade nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou em nolo revelando o Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam os progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao Todo Misericordioso no pressuposto de conquistar a benevolência celeste? É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo, quando seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhes a vontade sublime, colocando-a em prática. Bom, mais um ensinamento de Emmanuel, né? Lembrando que, como Paulo diz aqui, aquela época antes da vinda do próprio Cristo, então muitas oferendas, holocaustos eram feitos, sacrifícios, como se isso agradasse a Deus. Então Jesus veio nos mostrar um Deus diferente de tudo isso, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que não nos pede nada com relação a coisas de natureza material. Mas Emmanuel também nos fala aqui que ainda hoje nós vemos, né, manifestações dessa natureza. A gente vê o câmbio aí em algumas seitas que andam por aí, e que você tem que pagar tanto para obter determinada cura, determinado benefício do alto, e isso na realidade não tem nada a ver com aquilo que Jesus veio nos ensinar. Por isso que Jesus é o divisor de água da humanidade, antes dele e depois dele, né? Demonstrando que seguir o cristianismo é a gente estar livre de todos esses ativismos lá de trás, entender um Deus misericordioso, que sabe das nossas mazelas humanas, que somos frágeis, que necessitamos de tantas e tantas oportunidades quando for preciso, e não é fazendo sacrifícios materiais que nós vamos agradar a Deus. Nosso sacrifício é o sacrifício moral, é o sacrifício do comprometimento com a nossa mudança, com a nossa transformação, para que nos tornemos verdadeiros homens de bem no futuro, né? Entendendo a mensagem crística e, como espíritas, entendendo a mensagem da doutrina espírita. Com essa tarefa que nós estamos aqui, e Paulo teve seu papel fundamental como divulgador, sobretudo no cristianismo, junto com Pedro, os dois maiores, com certeza, né, que vieram difundindo o cristianismo. Mas Paulo também nos traz essa compreensão de como os valores daquela época aconteciam, antes daquilo que Jesus veio nos ensinar. Nessa página da noite de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos a um patamar maior, pedindo a Jesus que nos ampare nessa noite,
para a mensagem da Raquel, que vai nos brindar hoje com a sua fala, com a sua palestra, fruto do seu estudo, que ela preparou com tanto carinho para a nossa casa. Vamos pedir que nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos nós, a envolva, seu mentor espiritual possa mais uma vez estar presente dela para o trabalho que vai realizar daqui a pouco. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos aberta a primeira parte dos nossos trabalhos na noite de hoje. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a nossa irmã, agora e sempre. Boa noite a todos. Eu sou meio baixinha. Aí. Bom, o nosso tema de hoje está no livro Coragem, é uma página de Emmanuel, e que ele vai falar para a gente das nossas dificuldades. E aí ele vai começar fazendo duas analogias. A primeira, ele vai comparar a nossa vida, a Terra, né, como se fosse uma escola. E aí ele fala para a gente imaginar, se a gente estivesse numa escola, quando a gente entregasse uma avaliação, uma prova para o aluno se desesperasse, chorasse diante daquela prova. Como que seria complicado lidar com isso, se todo mundo começasse a chorar ao mesmo tempo ao olhar para aquela prova? E aí ele fala, né, que assim como a escola, a Terra da mesma forma, né? A gente vai encontrar provas, dificuldades, mas a gente não deve se desesperar diante esse desafio, né? Eles vão surgir e como a gente vai lidar com eles? E o segundo exemplo que ele vai dar nessa página é sobre um barco que está naufragando. Que se no meio daquele naufrágio ali, quem está no comando do barco, se ficar preocupado com quem está embaixo do barco, prendendo, né, ele, dificultando ele a andar, se ele ficar preocupado com aquilo e não visualizar onde ele precisa ir, onde ele precisa chegar, ele não vai sair do lugar. Né? Então ele vai fazer a analogia o seguinte, que quando a gente está diante das dificuldades, se a gente ficar se lamentando muito, então a dificuldade surgiu e eu fico ali na lamentação, o que está acontecendo? Eu estou perdendo tempo e não estou avançando. Porque qual é o avanço que eu preciso ter diante das dificuldades? A solução para eu sair daquela dificuldade, para eu sair daquele desafio. Né? Às vezes eu não vou conseguir sair naquele momento, mas eu preciso pensar em soluções para tentar resolver da melhor forma possível. Então são esses dois exemplos que ele vai dando para a gente. E aí a gente encontra no Evangelho um capítulo que ele vai falar muito sobre isso, sobre os nossos desafios, sobre as causas atuais das nossas aflições, sobre a dor, sobre o sofrimento. E é interessante que é o maior capítulo do Evangelho, que é o Bem-aventurados os aflitos. Se a gente for olhar, é o capítulo que tem mais itens. E um desses itens é a melancolia. E aí, o Espírito de Lacordaire vai falar pra gente assim: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? E que o vosso espírito, aspirando a felicidade, se esgota, jungido ao corpo, que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. E aí ele vai falando, né, que quando a gente está nesse processo, né, de uma tristeza profunda, que nada mais é do que a melancolia, o nosso corpo fica sem energia e a gente fica sem força para agir. E nesse estado, a nossa vontade é tolhida por esse sentimento, por essa sensação de esgotamento, de desânimo, né? E aí, esse Espírito vai dizer pra gente o quão é perigoso, né, a gente se manter nessa situação. Quer dizer que a gente não vai sentir tristeza? Não, né? É impossível, num planeta de provas e expiações, a gente não se entristecer.
com as pessoas, com as atitudes das pessoas, com as coisas que a gente vê no mundo, com as injustiças sociais. Tudo isso vai trazer tristeza para nós. O problema é quando essa tristeza se prolonga por muito tempo, que aí, no caso, é a melancolia, né? Porque aí a gente vai perdendo as nossas forças e a gente vai achando que tudo está ruim. E aí a gente não vai encontrando soluções para sair daquela situação, daquele sentimento, né, daquela tristeza. E aí lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar assim para os espíritos, ó: de onde nasce o desgosto pela vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Então veio o desafio, eu fiquei nesse processo de melancolia e começo a ter esse desgosto pela vida, né? Achar que tudo é ruim, que todo mundo está contra mim, que tudo está errado, né? Aí eu fico naquele sentimento. E de onde vem esse desgosto pela vida? E aí olha o que os espíritos respondem. 3 coisas: efeito da ociosidade, falta de fé e saciedade. E aí a gente precisa entender isso, né? Que efeito da ociosidade é esse? Porque a gente sabe que os momentos de descanso, eles são necessários, né? Mas o que a gente faz nesse momento livre, em que eu não estou trabalhando, então, em que eu estou lá no meu momento fora do trabalho, fora das minhas obrigações? O que eu faço nesse momento? Se eu não uso esse meu tempo para mim ou para o outro, né? Seja um momento para visitar alguém, seja um momento para sentar no sofá com a minha filha, com meu esposo e assistir uma série que seja, né? Para assistir um filme, né? Que seja um filme que a gente goste em família, né? Ou que a gente simplesmente se reúna para ir para a cozinha, fazer uma comida juntos. O que eu faço nesse meu tempo? Porque se eu tornar esse tempo ocioso, né, eu vou contribuir ainda mais para esse estado de melancolia. Então, se nos momentos livres eu só fico deitada, né, no meu cantinho, só quero dormir, só quero ficar na minha, só quero ficar sozinho, isso já são sinais de que eu estou usando o meu tempo de forma ruim, ou não estou dando qualidade a esse tempo, né? E aí os espíritos respondem para Kardec que essa situação, essa ociosidade vai fazer com que a gente sinta que a vida não tem graça, desgosto pela vida, né? E pode ser um sinal de uma depressão, de um processo obsessivo, então a gente precisa estar atento a isso. Quando ele fala que também é a falta de fé, ele está mostrando para nós que a falta de fé no futuro faz com que a gente realmente dê um peso maior para as dificuldades do que elas realmente têm. Porque quando eu não acredito que exista algo além dessa vida, né? Que lá, quando eu desencarnar, eu não vou encontrar nada melhor, que amanhã não vai ser nunca melhor porque está tudo ruim, porque, né, as coisas só pioram. Isso é falta de fé no futuro. E a doutrina espírita, ela vai fortalecendo essa fé quando ela traz para nós esse conhecimento da vida futura. Quando a gente vai se aproximando dos ensinamentos do Cristo, a gente vai fortalecendo a nossa fé, né? E quando eles falam que é efeito da saciedade, o que é isso? Aquela coisa da gente querer se saciar o tempo todo. Então eu quero determinadas coisas, eu quero um carro, agora eu quero uma viagem, eu quero. Então quando a gente fica nessa ânsia de querer muitas coisas para saciar as nossas vontades, isso também leva a gente a ter esse desgosto pela vida. Parece 2 coisas diferentes, mas se a gente for observar, muitas pessoas, né, que entram no processo depressivo, muitas delas a gente nem imaginava, porque é aquela pessoa que está sempre rindo, sempre fazendo 1000 coisas, às vezes muito acelerada, né, buscando todas as coisas que ela precisa fazer no dia a dia, mas quando aquela pessoa para, ela sente aquele vazio, né? Por quê? Porque ela está buscando
coisas excessivamente. Então, essa busca excessiva pelas coisas também pode nos levar a esse desgosto pela vida. E qual a consequência disso? O que a gente tem percebido no nosso dia a dia? Que esse desgosto pela vida tem levado muitas pessoas à depressão e ao suicídio. E aí os espíritos vão falar para nós que esse sentimento de desgosto pela vida pode levar ao suicídio e à loucura. E que se a gente fosse remeter a causa disso, a gente vai ver que a causa está em descontentamento e em sofrimentos diante das dificuldades. Isso está nesse item da melancolia lá do Evangelho. E então a gente vai ficando alerta, né? Porque quando a gente realmente tem essa crença forte dentro de nós, a gente começa a olhar os desafios de uma outra forma. E aí Emmanuel, lá nessa página, né, das dificuldades, ele vai falar para nós que a calma e a resignação faz com que a gente mude a forma de ver a vida e os desafios do dia a dia. E toda prova, seja ela qual for, são oportunidades para que a gente se melhore, para que a gente adquira outras virtudes, para que a gente se fortaleça, para que a gente reafirme algumas posturas, né, algumas ações nossas. Então são oportunidades para a gente crescer. E aí a gente fica pensando, já que a gente está nesse mundo de provas e expiações, né, aonde está a justiça das aflições, né? Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que para alguns parece que tudo dá errado, enquanto para outros tudo dá certo? Né? Onde está a justiça das aflições? E aí, se a gente for pensar que Deus é um Deus justo, tudo que acontece com a gente tem um porquê, né? Tem uma causa. E aí, nesse capítulo do Evangelho, Kardec vai dividir para a gente, ele vai falar sobre as causas atuais das aflições, né? E as causas as nossas aflições podem estar aqui, né, na vida de hoje, e também pode estar ligadas às questões do passado. E ele vai dando aí Kardec vai trazendo para nós vários exemplos, né? Ele vai falar primeiro a causa na vida presente. Então, as aflições que nós buscamos nessa vida. Aí ele vai dizer quantos homens caem por sua culpa, por seu orgulho, pela sua ambição, pela falta de perseverança, de ordem, pelo mal proceder, ou por não saber lidar com seus desejos. Quantas uniões desgraçadas, elas não dão certo, porque o cálculo não foi, né, o interesse mesmo pelo outro, não foi um interesse do coração, mas sim um interesse por vaidade, né, um interesse material. Quantas disputas a gente poderia ter evitado se a gente fosse um pouco mais moderado? Quantas doenças surgem por excesso, né, de coisas que a gente vai buscando de todos os gêneros, né? E aí a gente lembra do André Luiz, né, que chega do outro lado e quando os espíritos começam a chamar ele de suicida, ele não entende por quê, e aí ele descobre lá no plano espiritual que ele foi um suicida indireto pelo mau uso do corpo físico, que o que levou ele a desencarnar foi o excesso de bebida que ele consumia e também os sentimentos de rancor que ele guardava muito dentro dele, e isso foi desenvolvendo úlceras e problemas, né, em alguns órgãos. Foi o que levou ele ao desencarne, né? Então, é exatamente o que os espíritos estão falando aqui. Quantos pais infelizes que não combateram as más tendências dos seus filhos no princípio e que hoje colhem, né, a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. E aí ele termina dizendo que se a gente interrogar a nossa consciência, a gente vai ver que muitos dos nossos sofrimentos estão aqui a causa. Por falta de zelo ou por ações equivocadas que a gente tem. E aí quando a gente olha essa questão toda ambiental que a gente tem passado e a gente
fica achando que essas questões estão ligadas aos flagelos, nem sempre. Porque muitas dessas coisas que estão acontecendo hoje, dessas mudanças climáticas, nós somos responsáveis diretos. Quando a gente não faz a nossa parte no nosso dia a dia, né? Separar o lixo não é algo difícil para nós. Só o fato da gente já separar o orgânico do que é reciclável já é uma ajuda enorme para o meio ambiente. Os desperdícios que a gente ainda tem com a alimentação, né, com a água, e a gente está vendo reflexo hoje. E aí, quando começa a acontecer determinados desastres, a gente fala, mas foi Deus quem quis. Nem sempre. Porque muitos deles nós estamos causando pelo mau uso, né? Pela forma como a gente lida com essas questões ambientais. E é uma coisa muito incoerente. Porque quando a gente acredita em Deus, e aí a gente vê lá no início do Livro dos Espíritos, quando fala sobre Deus, né, que a gente pode sentir Deus através da sua criação, a gente percebe que Ele está em todas as suas criações. E o meio ambiente é criação divina. E a gente não se relaciona com o meio ambiente como a gente se relaciona com as pessoas. E aí, quando a gente começar a ter consciência disso, a gente vai começar a perceber as mudanças que vão acontecer lá fora. Então, a gente realmente precisa pensar, né? E as causas nas vidas anteriores, que aí Kardec vai trazer pra gente. A perda de um ente querido, né? A gente não tem controle sobre isso, né? No momento que a gente for chamado para voltar para o plano espiritual, a gente vai retornar para o plano espiritual. É algo que não depende da gente. E isso traz um sofrimento, né? E aí, conforme a gente vai entendendo a doutrina espírita, a gente vai não se desesperando quando esses acontecimentos chegarem na nossa família, nas pessoas próximas, né? Mas a gente não vai deixar de sentir, porque a gente sabe que aquela presença física não vai ter mais, né? Mas a gente não vai se desesperar. E aí ele vai falar aqui, acidentes que a gente não poderia evitar, né? Os reveses da fortuna, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, as deformidades, as doenças, crianças que morrem na tenra-idade. Como explicar esses acontecimentos se não na vida passada? E ainda tem uma terceira causa das nossas aflições, que o Kardec vai trazer para nós, que são os sofrimentos que são colocados no nosso dia a dia como provas para que a gente caminhe mais rápido, né? Então a gente está lá, não sei quantos anos no espiritismo, frequentando a casa espírita toda semana, e aí vem um desafio. Para quê? Para ver se a gente realmente está interiorizando esses ensinamentos ou se a gente só está aqui de passagem, ouvindo, ou por uma questão mesmo de hábito, né? E aí vem os desafios, que são provas que não estão ligadas a coisas que você buscou e nem a coisas do passado, mas são coisas que Deus vai colocando no nosso caminho para a gente ver se a gente sabe mesmo, né? Para a gente se avaliar, né? Para a gente tirar o evangelho do bolso, né? E colocar ele em ações. Então a gente ainda tem essas causas aí das nossas aflições. E independente dessas causas, todas elas vão nos levar para um único caminho, que é o caminho do nosso melhoramento enquanto espírito, enquanto individualidade. Isso que a gente não pode esquecer. Que aí quando a gente volta lá no Livro dos Espíritos e Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da nossa encarnação, olha o que os espíritos respondem para Kardec: que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para a gente avançar, a gente precisa sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E visa ainda um outro fim a encarnação, de pôr o espírito em condições de suportar
a parte que lhe toca na obra da criação. Olha que interessante essa resposta dos Espíritos, há muitos anos atrás, falando da nossa responsabilidade, a responsabilidade que nos cabe frente à obra da criação. Os Espíritos estão falando de que obra? Não só do outro, porque não é só o ser humano que é obra da criação. Os animais é obra da criação, a natureza é obra da criação. Então a gente já percebe aí que nós seremos cobrados por essa relação que a gente está tendo. O que nos cabe fazer aqui enquanto espíritos em relação a essa obra, né? E aí eles vão trazendo isso para nós. E aí, nesse sentido, o Espiritismo ele vai trazer várias contribuições para a gente lidar com as nossas dificuldades, porque elas vão surgir, né? Para todo mundo. Para uns vai chegar de uma forma, para outros de outra, mas todo mundo vai passar por desafios. E quais as contribuições, né, que ele traz? O conhecimento espírita, né? A aproximação que o Espiritismo nos traz com Cristo e os relatos da espiritualidade sobre a vida espiritual. Então, quando a gente, por exemplo, lê as obras de André Luiz, quando a gente lê as obras de André Luiz e vê, né, notícias de como nós chegamos lá, a gente começa a ver a vida de forma diferente, né? São alertas e são provas das coisas que a gente aprende aqui, né? E tem uma obra específica que a gente não pode deixar de falar, que trouxe uma contribuição enorme e que, segundo André Luiz, é o maior tratado mediúnico dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos, que é o Memórias de um Suicida. Quando a Ivone vai trazer para nós relatos, né, de como os suicidas chegam no plano espiritual. Mas não são relatos simples, né? É uma obra extremamente profunda, com muito conteúdo doutrinário, que traz sim alguns detalhes, mas não no sentido de nos deixar com medo ou amedrontados com o que a gente está lendo, não. Porque a primeira parte do livro, ela vai trazer esses relatos, e na segunda parte ela vai trazer o quanto esses espíritos são acolhidos na espiritualidade, como que é refeita a sua próxima encarnação, os locais que eles passam para repensar o seu corpo, o local onde eles vão nascer, o porquê que vão nascer aqui, porquê que vão nascer ali, porquê que vão ter aqueles pais, né? E a própria história da Ivone, que passou por várias encarnações seguidas cometendo suicídio, né? E que nessa encarnação como Ivone, ela conseguiu mudar a rota, né? Ela conseguiu, com a ajuda que ela teve da espiritualidade, a não cometer o suicídio novamente, e ainda trouxe uma contribuição enorme, porque a Ivone, ela não escreveu, né, só o Memórias de um Suicida, né? Ivone escreveu inúmeros livros, eu acho que ao todo são 12 ou 13 livros, né, que ela trouxe para nós, e todos eles trazem detalhes assim muito importantes, né? A trilogia dela traz a ideia, a questão, mostrando para nós as vidas que ela teve, mas a gente tem outros livros, né? Outras obras mediúnicas dela que fala sobre essa questão do mundo espiritual, né? Não necessariamente ligadas ao suicídio. Temos poesias, né? Leon Denis foi uma pessoa que ajudou muito ela quando ele desencarna, né? E começa a auxiliá-la lá do plano espiritual, e aí ele fala para ela: nós vamos tirar alguns detalhes que eu considero um pouco desnecessário trazer para esse livro, e vamos trazer mais questões doutrinárias. Então ela teve uma ajuda muito grande dele, né? Enfim, é uma obra belíssima e que a gente, quem ainda não leu, né, que a gente possa ler, porque é um livro que dá vontade de continuar lendo. Ele é um pouco grossinho, mas ele é muito bom. Então é mais uma contribuição
contribuição que a doutrina espírita traz para a gente, né? Mostrando essa relação. E lá no Evangelho, quando Kardec traz esse capítulo para nós, os bem-aventurados os aflitos, quando Jesus fala, né, que bem-aventurados aqueles que sofrem porque serão consolados, ele não está falando que todo mundo vai ser bem-aventurado, porque todo mundo que está no planeta Terra vai sofrer. Mas ele está querendo dizer que aqueles que sabem sofrer, que sabem utilizar o sofrimento como aprendizado, esses serão bem-aventurados. Né? Aqueles que conseguem perceber o sofrimento, alavanca para o seu melhoramento, para o seu crescimento. Né? É o momento de você realmente provar a sua fé, a sua resignação, a sua força, a sua sabedoria diante dos desafios. Esses são os bem-aventurados. E aí lá nesse capítulo, o Espírito de Lacordaire, ele vai alertar a gente, porque ele vai dizer que o desânimo é uma falta. Que quando a gente cai no desânimo, aí ele vai dizer, né? O desânimo é uma falta porque ele vai nos tirar a coragem. Ao contrário disso, a gente tem na prece o apoio para as nossas almas. Contudo, não basta. É preciso tenha por base a fé viva na bondade de Deus. E ele já, né, Jesus já nos alertou que ele não daria fardos pesados para ombros que não conseguiriam carregar. Então nós recebemos aquilo que nós temos condições de aguentar. Só que quando a gente chega aqui, a gente esquece de tudo isso, né? E aí ele dá um exemplo de um militar. Ele coloca assim, ó, é muito interessante esse exemplo que esse Espírito dá. Sejamos como militar, não desejemos o repouso que enervaria o nosso corpo. Alegremos de Deus nos enviar para a luta, que são as dificuldades do dia a dia. E quando conseguirmos dominar a impaciência, a cólera, o desespero, diremos para nós mesmos, fui o mais forte. Né? O militar não vai ficar... Né? Quanto mais ele é levado para o combate, melhor para ele, né? Para que ele suba dentro lá, né, das questões lá do exército, seja qual forças armadas ele estiver, né? Ele é treinado para aquilo, para ele ir para o combate, né? Então todo militar quer isso, ele não quer aquela vida tranquila, vou ficar aqui, nada vai acontecer. E aí esse Espírito de Lacordaire fala para a gente fazer como eles, né? Para a gente se alegrar quando a gente for, né? Quando as dificuldades surgirem, ao invés da gente cair no desânimo. E lembrando a primeira epístola de Paulo, quando ele fala pra gente que a gente precisa ter sobretudo amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, diante dos desafios, a gente precisa pensar: como eu posso colocar em movimento agora o amor? A caridade, a paciência, a sabedoria, a tranquilidade, né? Porque aí sim eu vou estar conseguindo colocar em ação tudo aquilo que eu aprendo, né? Tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu reflito, né? E no livro da Amélia Rodrigues, chamado Trigo de Deus, ela vai falar pra gente que o único sofrimento que nós, enquanto encarnados, devemos buscar é aquele sofrimento que tem como objetivo o bem do próximo. E aí ela vai dando alguns exemplos, né? Que é a gente cuidar de alguém que está doente, a gente fazer aquela visita para aquela pessoa da nossa família que fala, né? Que fala muito, que a gente por vezes cansa de tanto aquela pessoa falar, mas a gente não entende que naquele momento a gente está ouvindo e naquele momento aquela pessoa está tendo a oportunidade de colocar para fora, às vezes, o que ela não tem oportunidades por ser uma pessoa sozinha, né? Por não ter às vezes mais o esposo ou os filhos por perto, né? Então ela fala isso aqui, que isso é uma forma da gente se doar para o outro, doar o nosso ouvido com paciência, né? A gente levar uma palavra amiga para alguém,
a gente levar algo material que o outro está precisando, né? Então ela vai dizer que o único sofrimento que a gente deve buscar é esse. Porque se a gente buscar sofrimentos, né, por conta própria, que não seja em prol do outro, vai prejudicar nós mesmos, né? Então ela fala aqui da questão do sacrifício, que é o único sofrimento que a gente tem que buscar de forma voluntária. E aí Santo Agostinho vai lembrar pra gente nesse capítulo que quando a gente estava desencarnado, lá no plano espiritual, implorando para a oportunidade da gente estar aqui, nós sabíamos dos desafios que a gente passaria, né? Porque os espíritos não nos enganam, né? Ninguém falou pra gente que seria lindo, maravilhoso, né? E aí, olha que interessante que ele coloca aqui, ó. Quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que era agora murmurar? Vós que pedis a riqueza e a glória, queria sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedis para lutar de corpo e espírito contra o mal físico e moral, sabias que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa a vitória. E que se você triunfasse, embora o seu corpo cansado, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento, né? Então, diante desses desafios, não faz sentido a gente murmurar. Voltando a dizer, não quer dizer que a gente vá ficar só rindo diante dos nossos desafios, não é isso. Mas é ressignificar esses desafios, não deixar com que esses desafios nos levem a essa melancolia, a essa tristeza, ao isolamento, né? E tudo isso são sinais, né? E com a pandemia, a gente conseguiu tirar, né, como algo positivo, esse conhecimento sobre a saúde mental, né? Quantas pessoas falam sobre saúde mental, no campo educacional, no campo da saúde, todo mundo fala sobre isso. Então a gente já sabe, né? A gente já tem sinais de quando a gente estiver começando, né, com esse sentimento de tristeza, que pode levar a gente à depressão. Então são alertas que a gente precisa estar atento com pessoas próximas de nós, que pode estar passando por essas situações, e procurar ajuda, né? E às vezes essa ajuda vai precisar ser uma ajuda profissional. E junto com essa ajuda profissional, sempre, né, a ajuda espiritual. Porque a casa espírita, ela tem ferramentas para nos auxiliar, né? Tem os tratamentos, tem o passe, tem a água fluidificada, tem os estudos, tem as palestras. Tudo que a gente faz na casa espírita serve como instrumento para esse fortalecimento, né? Tem uma página do Manuel Filomeno que ele fala muito sobre esse momento, por exemplo, da palestra. Porque ele fala que quando a gente está sentado assistindo uma palestra, a gente está passando por um tratamento também espiritual. O nosso espírito está sendo tratado, né? Olha que interessante. E aí aquelas companhias que, né, às vezes estão do nosso lado há muitos e muitos anos, vêm, escutam, também são levados para tratamentos, ficam esperando a nossa mudança para irem seguir os seus caminhos também. Então a gente precisa aproveitar mais essas ferramentas, né, que a gente tem e realmente buscar ajuda. E eu vou encerrar com uma história que está no Boa Nova, que é um diálogo entre Jesus e Bartolomeu. Não sei se alguém já leu, né? Esse livro é muito legal, porque ele vai trazendo vários momentos de Jesus e o que aconteceu depois, né? Que às vezes a gente não teve acesso. E aí, lá no Boa Nova, tem esse capítulo chamado Bom Ânimo, e aí ele começa a falar que Bartolomeu, ele era um discípulo que vivia muito triste.
e ele tinha muitos desafios em casa. Os seus irmãos não compreendiam, o seu pai também não, né? Eles tinham uma cobrança excessiva com Bartolomeu e ele vivia chateado. E ele também se incomodava muito com a condição de pobreza dele, porque as coisas que ele fazia nunca davam certo, né? Ele não conseguia prosperar muito financeiramente falando. E aí Jesus aproveita um dia e chega perto de Bartolomeu para tentar conversar com ele, porque Jesus já percebeu há algum tempo que ele tinha essa tristeza, estava sempre cabisbaixo, né? E aí Jesus pergunta para ele, né? Por que isso. Aí ele fala assim para Bartolomeu, né? Que estava observando ele há muito tempo e que queria que ele falasse, né? O que estava amargurando o seu coração. E aí Bartolomeu começa, é porque por toda parte a gente só vê crimes, jogos de ambições, colheita dos desenganos, né? Tudo é dando errado e isso muitas vezes me entristece. E aí Jesus fala para ele, Bartolomeu, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que vai nos conduzir a Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Então Jesus mostra para Bartolomeu que seja nos momentos de dificuldades ou não, que esses momentos são convites de Deus para que a gente semeie mais. E aí Bartolomeu continua, mas mestre, os seus ensinamentos, né, me fortalecem muito. Mas e quando os negócios do mundo não vão bem? Nesse momento, Jesus percebe que Bartolomeu tocou no ponto que mais incomodava ele, que era a questão dele não conseguir muita coisa no campo dos negócios. E aí Jesus fala para ele que qual é o melhor negócio, Bartolomeu? Não será a adversidade do mundo um convite para a criatura semear mais amor, um apelo para que a criatura se arranque das ilusões da terra para as verdades do reino? Então Jesus fala para ele, né? Esses desafios que você tem no campo dos negócios são oportunidades que Deus está te dando para que você semeie mais amor, para que você não se ligue tanto às questões da matéria e se preocupe mais com as questões, né, que vêm de Deus. E aí Bartolomeu continua, mas mestre, como justificar a tristeza quando perdemos um ente amado? E aí Bartolomeu fala, mas quem está perdido, Bartolomeu? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Então ele vai mostrar para Bartolomeu que não tem por que a gente se desesperar quando alguém retorna ao mundo espiritual. E aí o que acontece? Bartolomeu vai para sua casa caminhando. Naquela época eles andavam muito, né? E Bartolomeu nasceu em Caná da Galileia e ele residia em Dalmanuta, que era um lugar muito longe, e ele foi refletindo, pensando sobre aquela conversa que ele teve com Cristo, sobre as coisas que Jesus falou para ele. Quando ele chega em casa, os irmãos já começam a discutir, a falar, a insultá-lo, né? E o que ele faz? Ele, pela primeira vez, ele respira e não retruca, né? Então ele não brigou com o irmão. E, por sua vez, o pai vem também com 10 pedras na mão
e começa a acusá-lo, falar um monte de coisas, né? Criticá-lo por ele seguir o Cristo, porque ele estava com Cristo. E aí ele acha natural e não se ofende mais, porque ele pensa que o seu pai não conhecia a Jesus e ele conhecia. Então, a partir daquele momento, ele precisava ser diferente nessa relação com o pai e com os irmãos. Então, ele consegue, né, repensar um pouco as coisas que Jesus fala para ele. No outro sábado, ele chega, ele encontra Jesus novamente. Jesus estava pregando. Quando, num certo momento da pregação, Jesus olha para Bartolomeu e fala aquela passagem de Jesus quando ele traz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. E olha para Bartolomeu, e Bartolomeu se emociona muito, porque naquele momento ele entendeu, né, ele sentiu na sua alma que, na verdade, ele precisava adquirir um tesouro divino no campo infinito da vida. Que naquele momento ele entende por que Jesus falou tudo aquilo para ele, né? Que a partir do momento que ele encontra o tesouro, ele tem que buscar aquele tesouro com toda a sua força, né? E o que o Jesus tinha feito para ele, com ele? Feito ele repensar as suas atitudes, né? Ressignificar os desafios que ele tinha. Fosse porque ele tinha perdido a mãe, fosse por conta dos reveses lá da fortuna, fosse por conta dos desafios que ele via na sociedade da época, né? Como que ele deveria agir como alguém que já conhecia sobre Deus, né? E é essa a história que eu gostaria de encerrar. E para fechar lá no finalzinho dessa página, né, Tuas Dificuldades, Emmanuel termina falando pra gente que a gente precisa servir e compreender, servir e suportar, servir e construir, servir e beneficiar. A importância da gente ir para a ação, porque quando a gente vai para a ação, a gente consegue perceber que as nossas dificuldades, elas são menores, elas têm um tamanho menor do que a gente dá para elas, né? Não quer dizer que a gente vá desconsiderar os nossos desafios, as nossas tristezas, né? Vão ter momentos que a gente vai para o nosso cantinho, que a gente vai chorar, né? E aí tem uma página que eu acho que está em Pão Nosso, não sei, Robinho deve saber, que é quando ele fala, Emmanuel, é de Emmanuel, quando ele fala que o choro foi, aí eu não lembro se ele usa a palavra importante, mas enfim, que o choro foi necessário no Monte das Oliveiras, quando Jesus chora ao ver os seus amigos dormindo, no momento que os seus amigos precisavam vigiar com ele. E naquele momento de choro, ele roga mais forças a Deus, porque ele estava contando naquele momento com a energia, com a vibração e com o apoio dos seus amigos, dos 12 que ele escolheu para estar do lado dele. E quando ele vê todo mundo dormindo, ele chora. Agora, se ele ficou chateado, como a gente fica, o peso que ele deu para aquilo é diferente, porque ele foi um espírito diferenciado, né? E um espírito que foi criado simples e ignorante como nós, né? Jesus não nasceu perfeito, né? Ele teve a sua trajetória e a gente imagina que foi uma trajetória com escolhas muito mais acertadas do que as nossas, para que ele fosse escolhido por Deus para vir aqui na Terra, né? Numa condição muito superior à nossa, para ficar no anonimato por um bom tempo, né? Porque as pessoas ouviam coisas de Jesus, mas o momento mesmo em que ele realmente aparece e vai, né, ter um contato com as pessoas, foi um período muito curto, né? Que logo depois ele retornou à parte espiritual, mas foi um momento em que o período que a gente realmente precisava ter esse contato com a Boa Nova, né? E aí, até ele, naquele momento, teve o seu choro, mas se reergueu, né? Então, esse é o aprendizado que a gente precisa ter, né?
como eu falei muito da gente usar bem o tempo, né? Eu vou deixar uma dica para nós. Não sei se todo mundo aqui tem acesso à Netflix, né? Mas quem já assistiu também, mas tem uma série lá que é o The Chosen, né? Não sei se é assim que fala, porque eu sou péssima em inglês, que é uma série muito legal, né? E que o mais interessante, eu estava até assistindo a entrevista esses dias do diretor, né? Que quando a gente vai vendo, a gente vai percebendo o quanto que ele mergulhou mesmo, né? Nessas histórias. Óbvio que tem coisas ali que ele trouxe por conta própria, mas quando a gente vai assistindo, né, principalmente a terceira temporada, a primeira temporada e a segunda, é um pouco mais longa, né? Vamos colocar assim, um pouco cansativa. A temporada 3, como fala dos milagres, gente, você chora do início, eu pelo menos choro do início ao fim, né? Porque você vai vendo ali os detalhes dos milagres, dos desafios que eles passaram, né? Ele traz muito nessa série essa ideia que os discípulos eram pessoas comuns, né? Muito parecido com o que a doutrina traz, né? De mostrar os desafios que eles passaram naquela época, né? O ponto que às vezes eles também ficaram um pouco na dúvida, né, os seus desafios familiares, enfim. Mas traz essa ideia, né, da força, do como lidar com os desafios, do como lidar com as dificuldades, né? Então que a gente possa pensar nisso, né? E levar trazer esse ensinamento mesmo para o nosso dia a dia, né? Quando as dificuldades vierem, o que a gente pode fazer para passar por ela, né? Para que a gente não se permita que esse sentimento se arraste por muito tempo e nos leve num estado, né, de depressão, né, de ansiedade, de tristeza, e que a gente possa buscar no trabalho essa alegria, né? Porque quando a gente está envolvido no trabalho e a gente percebe os desafios do outro, as dores do outro, a gente começa a ter um novo olhar para a vida. Não é para a gente se enfiar em um monte de trabalho como fuga, não é isso. Mas é no contato com o próximo que a gente vai aprendendo, né? E a gente sabe o quanto, depois da pandemia, né, todas as casas, o movimento espírita, até a nível nacional, vem passando, né? Porque são sempre os mesmos fazendo tudo, né, na casa espírita. E às vezes a gente poderia estar doando muito mais estando aqui, com o que eu sei fazer, com a minha habilidade, né? A gente sabe da importância do trabalho de evangelização das crianças, de evangelização do jovem, mas às vezes o jovem chega aqui e não tem um evangelizador, às vezes a criança chega aqui e só tem um, aí tem que juntar todo mundo, aí ele fica numa turma com um monte de criança, aí aquela agitação, o que acontece na próxima semana? Ele não volta, né? Ah não, fiquei naquele dia com aquele monte de criança, ficou tudo muito confuso. Então, se tivesse, né, um evangelizador para cada turminha, olha como seria melhor o trabalho. Então, quando a gente deixa de se doar, a gente deixa de contribuir para o trabalho, né? Então, vamos nos envolver mais, né, com os trabalhos da nossa casa, buscando conhecer mais onde a gente pode ser mais útil, porque com certeza a gente vai conseguir ser útil em algum lugar. E aí, quando os sofrimentos, as dificuldades vierem, esses momentos vão ser momentos de tranquilizar o nosso coração. Uma boa noite a todos, muito obrigada pela paciência de me ouvir. Nós agradecemos a Raquel, acabou de falar de trabalhadores, né? Estava eu, tesoureiro, agora na secretaria, só dos probleminhas, né, Angélica? E sempre falta realmente trabalhador. Perdemos um pedacinho da sua palestra, mas depois a gente assiste no YouTube, ok? É o nosso abraço aos amigos lá da casa. Muito obrigado pela fala da noite de hoje. Dia 1º de dezembro, domingo agora, né? O Ricardo é um trabalhador lá do André Luiz na Casa de Pedra, vai nos falar sobre falsos cristos
e falsos profetas, ok? E na quarta-feira que vem nós estamos fechando com o Rogério, né, Rogério? Só falta o Rogério aceitar. Já aceitou? Então beleza. A gente está deixando o tema livre aqui, aí eu fico à vontade do Rogério. Lembrando a vocês que nós estamos aí finalizando, né, a campanha das cestas básicas, a gente atender umas 47 famílias, a do Parque Maíra, né, esse Zé Roque aí que já trouxe aí bastante cestas básicas também. E ainda faltam alguns itens que a Solange publicou no site da EDAC, né? Aqueles que puderem doar aqueles itens que estão ali, que é segundo o levantamento dela que está tendo agora de mais carência. Mas de antemão a gente já agradece todos que doaram aí, e aqueles que ainda vão doar. Eu tenho umas promessas lá na prefeitura também. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu estava comentando com a Angélica lá na secretaria agora, a gente sempre fica nervoso todo ano. Quando antecede, a gente nem dorme direito. Será que vai dar? E sempre dá, né, Arlete? Um pouco de falta de fé da gente deve ser isso, né? Porque se a gente confiar, sempre acontece. Ok? Vamos encerrar essa primeira parte, então. Aqueles que tiverem necessidade, passem a guarda no salão. 3 passistas aí, que eu estou vendo aí 2, se dirigem à sala de passe depois. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, que Ele, na sua infinita bondade, abençoe a nossa irmã Raquel Lino, esse trabalho de divulgação. Que Jesus, na sua infinita bondade também, proteja todos aqueles que estão nos assistindo agora ao vivo, pelo Facebook, e amanhã estará no YouTube a palestra de hoje, como todas as da EDAC. A vocês que estão aqui no salão, nosso muito obrigado pela presença, pelo carinho e pela atenção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, então, nós vamos encerrar a primeira parte. Partimos para a segunda na Câmara de Paz. Muita paz a todos.